Nesse vídeo a gente vai falar de duas orientações que eu acredito que são as mais fundamentais para qualquer pessoa conseguir aprender a se organizar, conseguir organizar toda a sua vida de forma quase que imediata, uma vez que ela consegue definir essas duas direções, essas duas orientações que eu vou dar. E a primeira tem a ver com propósito. É você ter um destino definido. Porque o que acontece? Se você tem dificuldade de se organizar, talvez você esteja faltando também a clareza de propósito. Talvez você tenha uma ideia de algo que você quer fazer, de onde você quer chegar, mas você não parou tão seriamente para refletir sobre isso. Você tem um perfil muito distrativo, você talvez está muito envolvido com muitas coisas, você não consegue nem parar, nem desacelerar para conseguir imaginar um futuro diferente com qualidade, imaginar com qualidade, com detalhe. Então, o seu propósito, ele é o que vai te dar a direção. Então, uma pessoa que ela tenta se organizar sem ter um propósito definido, eu acredito que é muito desafiador, porque é como alguém que está percorrendo uma estrada que ela não sabe onde vai chegar. Então, para que percorrer a estrada? Para que fazer isso de uma forma tão inteligente, se eu não tenho um objetivo definido? Então, o propósito ele vai servir como um destino e como uma motivação. Ele vai ajudar você, é isso que me ajuda, é isso que eu vejo que funciona. É como se ele fosse te puxar para se organizar. Ele vai te dar um motivo para se organizar. Algumas pessoas querem se organizar apenas para se organizar, apenas para ter paz, apenas para estar sob controle. Isso também é um motivo válido. Isso é um motivo que é importante. Ele também ajuda a se organizar. Mas para muitas pessoas não é o suficiente, porque dá para ir levando a vida com baixo nível de organização. E dependendo de como é a vida da pessoa, dá para ir levando por muitos anos. Então, é preciso de uma motivação mais forte, é preciso de algo pelo qual se está buscando que justifique o alinhamento das suas atividades, das suas tarefas e dos seus métodos no dia a dia para que ela alcance determinado objetivo. Então, é interessante isso porque acontece um processo duplo. Talvez o objetivo e o propósito que alguém define geralmente vai ser algo melhor no futuro, melhor do que a situação atual. Mas ela não colhe só os benefícios no momento que lá na frente ela alcançar aquele objetivo, mas ela também vai colher os benefícios do dia a dia, porque a vida dela vai se estruturar e se alinhar em direção ao objetivo. Então, a vida de uma pessoa que tem objetivo e propósito bem claramente definido é uma vida totalmente diferente, é uma vida com sentido, né? Como a gente diz, ela tem um sentido. O sentido vem da ideia de direção, um sentido no qual ir. Então, uma vida sem sentido é uma vida sem direção, é uma vida sem propósito, sem objetivo. Então, para mim, o primeiro ponto mais importante que ajuda qualquer pessoa que tem dificuldade de se organizar é definir qual é o objetivo desejado, qual o resultado desejado que ela tem, um futuro desejado que ela visualiza no futuro. E para definir esse propósito, eu sigo uma sequência de estratégias, de técnicas para poder ir pensando e esclarecendo e melhorando e refinando até identificar uma ideia geral do que seria um futuro desejado. Bom, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ter um método. A maioria das pessoas que querem se organizar, elas não conseguem ter um método ou elas buscam um método aleatório que funciona para outras pessoas e não adaptam aquilo para si mesmos. Então, eu acredito que é preciso ter um método e um método que funcione para você. Que você consiga aprender uma maneira de conseguir organizar as suas coisas, a sua vida, na sua mentalidade, no seu ritmo, do seu jeito, de acordo às suas variáveis, às suas circunstâncias individuais. E o método, para ele ser bom, ele deve se basear em bons princípios, em princípios validados, em princípios estudados. A gente pode fazer sempre essa ligação entre princípios e métodos para todas as áreas da vida. É semelhante à ligação de crença e comportamento, ou de forma e substância, a forma segue a substância. Enfim, é a ideia de que a forma de algo, ou, por exemplo, vamos usar essa expressão da forma, ou o método em si, ele é baseado, ele é um comportamento, o método é um comportamento, uma maneira de agir. Ele é baseado em um tipo de crença. Se a pessoa acredita que X coisa é correta, então o comportamento Y deve acontecer. Então vamos pensar num exemplo, né? Um princípio muito forte, muito poderoso da autogestão, da gestão em geral, da organização,
é o princípio 80-20. Você talvez já ouviu esse princípio, não vou aprofundar nele aqui nesse vídeo, mas ele é um princípio extremamente forte e fundamental, que é basicamente a ideia de que 80% dos seus resultados vêm de 20% dos seus esforços, ou seja, existe 20% de coisas do que você faz em algo que são responsáveis pelo maior resultado dentro daquele algo. Então imagina, às vezes a gente faz 90%, 100% de uma atividade e a gente acha que todas aquelas atividades têm uma contribuição igual. Mas o princípio 80-20, ele traz a ideia de que apenas 20% das nossas atividades, apenas 20% dos nossos esforços são responsáveis pelo grosso, pelo principal alcance de uma atividade. Então isso faz a gente pensar que nem tudo é importante, nem tudo é de importância igual para alcançar um objetivo, e algumas coisas podem ser totalmente eliminadas. Então um método, um sistema para se organizar, ele deve seguir esse princípio, ou seja, não precisa ser um método para organizar cada minúsculo detalhe de tudo e tentar controlar cada minúsculo detalhe de tudo na vida ou no negócio de uma pessoa. Embora deva ser algo bem pensado, bem planejado, algo detalhado, mas é preciso ter um limite. O foco do sistema ele deve ser te ajudar a justamente se concentrar e executar o 20% essencial, o campo de coisas mais importantes que realmente vai contribuir para o resultado final. Ele deve te ajudar a esclarecer e a se concentrar no dia a dia e na semana após semana nesses 20%. Então esse é só um princípio. É um princípio na qual você pode construir um método. Ou se você está aprendendo um método, você deve perceber como adaptar aquele método seguindo esse princípio. Então basicamente essas duas coisas, elas estão na frente, na minha opinião, para ajudar alguém a se organizar. A definição clara e específica de um propósito e a definição, a escolha ou a criação de um método próprio, um método individual, adaptado talvez de outros métodos que existam para poder a pessoa conseguir no dia a dia, semana após semana, chegar nesse destino, chegar nesse objetivo que ela determinou. E é justamente isso o que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante. Eu aprendi, por exemplo, um método chamado GTD. Depois eu combinei ele com outros métodos. Daí eu fui ajustando e ajustando até tornar isso de uma forma pessoal. Não só eu faço isso. Muitas pessoas que aprendem esses métodos, como o método PARA, o método GTD, ou o método Zen to Done, ZTD, e tantos outros métodos que tem por aí na internet que você aprende para se organizar, muitas pessoas sentem essa necessidade de adaptar uma vez que elas aprendem isso. Porque os métodos, às vezes, ou eles são muito detalhados, muito específicos, ou eles funcionam mais para a pessoa que criou o método, ou simplesmente não bate muitos detalhes, não bate com a pessoa que está aprendendo. O estilo de vida da pessoa é muito diferente. Então, se você conseguir cavar e encontrar os princípios por detrás e adaptar para si, eu acho que você vai ter um melhor resultado. É isso que eu tenho sentido na prática, pelo menos. E por isso também o método que eu uso atualmente, eu resolvi ensinar ele de uma forma aberta, de uma forma que os princípios ficam bem expostos, para que seja mais fácil para que a pessoa consiga adaptar a vida dela, a metodificar para ela, de forma mais personalizada. Então eu acho muito legal essa maneira. Algumas pessoas que têm feito o programa comigo têm gostado, e eu lhe convido a conhecer mais um pouco, a se conectar comigo para aprender um pouco como que eu vou liberar isso, como que eu vou fazer isso, que eu estou pensando em fazer isso nos próximos meses. E eu lhe convido então a acessar aqui na descrição como que você também pode fazer parte.